Oiê, tudo bem por aí? Eu sou a Maristela e você está no meu canal Manualidades da Maris. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu fiz um porta-treco super charmoso e delicado para você decorar seu quarto, escritório ou até vender. Ideal para guardar e organizar pequenos objetos. Para fazer essa peça incrível você vai precisar de 4 latas de atum, papelão e muita criatividade. Então acompanhe o passo a passo. E para iniciar esse projeto, você vai precisar de 2 retângulos de papelão de 17 centímetros de altura por 15 centímetros de largura. Vai precisar também de 4 meios círculos. E para fazer os círculos eu usei essa tampa de achocolatado aqui, que é daquela embalagem maior de 500 gramas. O diâmetro da tampa tem 9,5 centímetros. O próximo passo é arredondar o papelão dobrando dessa forma. Fiz isso com os 2 retângulos de papelão. Vou colar o retângulo no meio círculo com a cola quente, dessa forma. Eu vou fazer isso dos 2 lados do retângulo. E olha só que legal! Para decorar essas caixinhas eu vou usar também palitos de churrasco. Mas você pode decorar do jeito que você quiser. Vou colar os palitos de churrasco com a cola quente, distribuindo desse jeito aí que eu tô fazendo. Aqui, gente, os palitinhos eles não são totalmente retos, então vai ficar um pouco tortinho, tá bom? Mas isso não me incomoda de forma alguma. Com um pincel eu vou começar agora então a passar cola branca em toda a peça e encapar com papel craft. Vou mostrar para vocês como eu faço isso, mas vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Vou ali alisando o papel, reforçando ali a colagem nos palitinhos de churrasco com um dedo. E continuo então em toda a peça. Ali, onde eu tenho que passar o papel craft por dentro da peça, eu vou marcar com a caneta permanente para cortar depois. Logo mais vocês vão entender. Colei ali a dobra que sobrou. E antes de colar o papel craft por dentro, eu preciso cobrir os cantos arredondados com papel craft também. Então, olha só o que eu vou fazer. Corto 2 círculos de papel craft e deixo aqui uma margem de mais ou menos 1 centímetro. Depois eu venho fazendo picotes com a tesoura. Dobrei os círculos ao meio, porque aqui eu tenho 2 círculos juntos, e cortei com a tesoura. Venho dobrando então aqui os picotes e colo nas laterais na parte interna. Com as laterais internas já encapadas, agora então eu vou continuar a colagem. Vou picotar então com a tesoura as sobras das laterais. E colo os picotes com a cola branca. Para encapar as laterais na parte de fora, eu desenho aqui meio círculo. E na hora de recortar eu deixo aqui um pedaço do papel. Passo a cola branca. Colo a parte arredondada do papel. O que sobrou do papel agora eu dobro para o lado de dentro, marco com o dedo a parte arredondada do lado de dentro e depois eu corto com a tesoura onde eu marquei. Depois então é só colar. Não vai embora não, fica só mais um pouquinho, você não vai acreditar no resultado. Com tudo já coladinho e sequinho, vou pintar as 2 peças com a tinta PVA branca.
Vou usar também esses 2 círculos de MDF e eles têm 10 centímetros de diâmetro cada um. Também vou usar esse outro círculo de MDF de 12 centímetros de diâmetro. Pintei então as 3 peças com a tinta PVA branca. Essas peças de MDF, gente, são facilmente encontradas nessas lojas que vendem artigos para artesanato. Vou usar agora esse guardanapo para decupagem. E uma dica que eu vou dar, procure uma estampa que tenha círculos. Enfim, desenhos em círculos, algo nesse sentido. Já vou explicar por quê. Medi ali o guardanapo para ver se ia dar. Vou precisar um pouquinho mais da metade. Cortei com a régua. Tirei ali a primeira película do papel. Comecei então o processo da decupagem, passando a cola branca com o pincel. Vou ajeitando ali o papel com a mão. Coloco um pedaço de plástico em cima. E com outro pedacinho de plástico amassado, eu venho então alisando, retirando as bolinhas e as rugas. Aí, gente, eu fiz o mesmo procedimento nas 2 peças. Eu não vou mostrar para vocês todo o processo, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Você vai então encapando, né, fazendo a decupagem do seu jeito. Lembra quando eu falei que o ideal era procurar um guardanapo que tivesse uma estampa de círculo? Olha só por quê. Como esse círculo de MDF vai ficar em cima da peça, na parte de cima, se você colocar uma estampa redonda, vai ficar mais harmônico, mais bonito. Mas isso é só uma dica, gente. Você pode fazer da estampa que você quiser e do jeito que você quiser. Fiz então a decupagem e venho aqui também colando os cantinhos, olha só. Depois, com uma lixinha de unha, venho aqui tirando os excessos. Agora chegou a vez das nossas latas. E para esse projeto eu vou usar 4 latas de atum. O próximo passo foi amassar com um alicatinho aqui, ó, na borda, para não cortar a mão. Agora então eu vou usar o primer em spray. Eu tenho usado bastante esse primer, gente. Ele é um pouquinho mais caro, mas dura bastante. Dá para fazer muitos trabalhos com ele. Você pode usar o primer que você tiver por aí. Para pintar as latas, eu vou fazer uma misturinha de tinta aqui. Quero chegar em alguns tons da estampa do guardanapo. Então eu venho aqui com a tinta PVA branca e vou usando os pigmentos da marca Xadrez. E esse trabalho é no olhômetro mesmo, gente. Não tem receita. Vai ali pingando os pigmentos, misturando e olhando a paleta de cores. E o que eu consegui foi isso daqui, olha só. Não ficou idêntico, mas ficou bem parecido, né? Fui então pintando as latinhas, a primeira camada com o pincel e a segunda camada com a esponjinha. E eu vou pintar 2 latinhas de rosa e 2 latinhas de cinza. E que aguardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Enquanto as latinhas secam, olha só como é que ficou tudo encapadinho. Para dar um brilho e proteger as peças, eu vou passar o verniz geral em spray. Para fazer a dobradiça da peça, eu vou usar uma tira de algodão cru. E das experiências que eu tive, a cola de silicone foi a melhor opção. Ela adere super bem e dá essa flexibilidade para abrir e fechar a portinha. Colei de um lado e depois eu colei do outro. E se você tá gostando da minha ideia, tá gostando do vídeo, dá uma força aqui pra Maris e deixa aí o seu like, para o YouTube entender que o meu conteúdo é bom. E assim o meu canal vai crescer mais. O próximo passo foi pintar a tira de algodão cru de branco. E depois de seco eu passei a cola branca. E fiz o processo de decupagem com o guardanapo. Ah, sabe aquele círculo maior de MDF? Eu acabei esquecendo de mostrar. Eu pintei um lado, a misturinha de tinta que eu tinha feito rosa. E do outro eu colei um círculo de feltro. Gente, a peça do lado esquerdo, na parte de baixo, eu não fiz a decupagem. E também não fiz do lado direito na parte de cima. Vocês vão entender.
Passar a cola quente aqui no lado de cima, na peça do lado direito. Agora eu venho com o círculo de MDF, centralizando aqui direitinho. Vou fazer agora a mesma coisa aqui na parte de baixo com o outro círculo de MDF. Hora de distribuir e colar as latinhas de atum. E eu vou fazer dessa forma. Começo colando a primeira e a última. A primeira do lado esquerdo e a última do lado direito. Para colar as duas no meio, eu vou posicionar aqui e dar uma fechadinha para saber onde elas se encaixam e colar depois. Colei a peça na base. E para dar um charme eu vou usar esse puxadorzinho aqui de resina. Achei melhor colar primeiro com a cola quente e depois pintar. E esse foi o resultado do projeto de hoje. Me conta aí nos comentários o que você achou. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ative o sino de notificações para ficar sabendo de todas as publicações que eu vou fazer por aqui. Agradeço demais a sua companhia virtual. Muito, 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 muito obrigada. Um grande beijo e até mais.